Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Você sabe, o Novos Rumos é um programa que traz temas especiais com especialistas no tema e convidados especiais para o Novos Rumos, para a nossa informação. O tema de hoje é um tema muito palpitante para nós, porque recentemente foi divulgado o resultado de pesquisas relacionando a temperatura dos líquidos que nós ingerimos com o surgimento do câncer. Essa é uma questão que foi bastante divulgada e que nos interessa a todos. Aqui no Brasil, todo mundo toma a toda hora um cafezinho, não é? Quente. Eles dizem muito quente vai fazer problema. Um chazinho muito quente também dá problema. E o chimarrão lá dos nossos irmãos gaúchos dá problema. Então essa é uma questão que nós voltamos aqui a comentar com você, porque o nosso convidado de hoje, que você já conhece, que é até o nosso consultor no programa para esses temas, já falou sobre essa associação aqui no Novos Rumos há vários anos e mais de uma vez. Mas vamos ver se há alguma novidade com relação a essa pesquisa. Você já deve estar sabendo que nós estamos falando do Dr. Hernani Francisco Sampaio, nosso conhecido de há muito tempo, nosso amigo da Rádio Rio de Janeiro e amigo do Novos Rumos. Ele é cancerologista e oncologista clínico e está aqui mais uma vez para conversar conosco sobre esses temas. Doutor Hernani Sampaio, que já está na linha. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com um prazer muito grande que eu volto mais uma vez a falar com todos os funcionários da rádio e dos ouvintes. Isso. Muito obrigada, doutor Hernani, por mais uma vez estar conosco, e nós vamos, como das outras vezes, fazer sempre um programa que nos ajude muito. A questão que nos traz aqui hoje, doutor Hernani, é essa pesquisa sobre alimentos quentes que causam câncer. A mídia deu uma projeção, uma divulgação muito ampla sobre o resultado dessa pesquisa, e nós temos aqui algumas questões para colocar. Em primeiro lugar, isto, como nós já adiantamos aqui na abertura do programa, isso já foi dito aqui por você, Hernani, estabelecendo essa relação entre alimentos quentes e câncer. Há anos você já nos falou sobre isso mais de uma vez. Mas agora os resultados dizem dessa relação. Eu fico perguntando, que temperatura é essa? Porque não adianta você dizer que são líquidos, chá muito quente ou café muito quente. O que é muito quente para um pode não ser muito quente para outro. Então, do ponto de vista da pesquisa científica, nós não podemos dizer muito quente, nós temos que dizer quente a uma temperatura X. Estou lhe perguntando, Hernani, se essa temperatura está tipificada nessa pesquisa e se é realmente a temperatura que estabelece ou deflagra o processo do aparecimento de um câncer. Você já falou conosco sobre isso, agora novamente consultamos você. Porque, na realidade, o câncer é uma doença que, na realidade, não é uma doença só. São mais de 200 doenças diferentes, né? Então, cada câncer tem a sua história natural, e o câncer do esôfago, que é o assunto que nós vamos tratar de hoje, ele tem os seus dados de
artificiais, né? Sim. Então, para você ter uma ideia, uma pessoa para ter um câncer de esôfago, por exemplo, essa pessoa precisa ter uma simultaneidade de fatores de risco, né? Porque na realidade o câncer ele surge quando há uma multiplicidade de fatores de risco. Então, por exemplo, o primeiro fator de risco que a pessoa tem que ter é uma mutação genética, entendeu? A pessoa pode ter uma mutação genética, pode ser adquirida ou pode ser congênita, né? O segundo ponto é a pessoa se expor a um agente causal de um câncer, que pode ser um agente físico, químico, biológico ou mecânico, e que essa pessoa tenha essa exposição durante muitos e muitos anos, né? E às vezes, muitas vezes, a pessoa tem outro fator de risco, é exatamente as suas condições constitucionais, ou seja, os seus hábitos alimentares, né, a sua forma comportamental na vida, e tudo isso vai influenciar para o surgimento ou não do câncer. No caso do câncer do esôfago, esse trabalho que foi feito agora, envolvendo uma série de instituições no mundo todo, na realidade foi uma pesquisa que foi feita em 16 países, envolvendo mais ou menos 1.000 pesquisadores, 1.000 estudos, mas na realidade é um assunto já conhecido há muitos e muitos anos. E na realidade, a temperatura de qualquer bebida, né, seja ela um chá, seja ela o chimarrão, seja ela o café, quando ela está acima dos 60 graus... 60? 60? 60, ela se torna um alimento extremamente agressivo para a mucosa do esôfago. Então, na realidade, não é a temperatura que causa o câncer. A temperatura vai causar erosões no esôfago, né? Vai causar microerosões, microferidas, e essas feridas vão possibilitar a entrada de um agente causal, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um carcinogênico químico, e assim por diante, né? Então, na realidade, o chá, o café, o chimarrão, eles são até, quando tomados numa temperatura baixa, eles são protetores contra o câncer, entendeu? Agora, a temperatura do líquido que vai levando esse chá é que ela pode ser nociva para a mucosa do esôfago. Sim. Hernani, você aí se referiu a temperaturas abaixo de 60. Qual seria a temperatura razoável que não cause nenhum problema à mucosa aí no esôfago? Porque a temperatura que vai causar lesões erosivas no esôfago, não é? Acima de 60. É quando está acima de 60 graus centígrados, né? Então, o ideal seria as pessoas tomarem o seu chá, o seu café, ou sua bebida quente, numa temperatura abaixo de 50 graus centígrados, entendeu? Porque o que acontece, os 50 graus centígrados é a temperatura que a pessoa suporta, a mucosa do esôfago suporta sem nenhum problema. Sim, agora, o que eu quero também enfatizar é o seguinte: você bebeu uma bebida quente, né? Acima de 60 graus, uma vez ou outra, não vai lhe causar mal nenhum. Você não pode tomar todos os dias essa bebida extremamente quente. E a então, pessoa... É por isso que, por exemplo, entre os gaúchos, eles têm de 3 a 5 vezes mais incidência de câncer de esôfago do que o restante do país. Por quê? Porque eles têm esse hábito onde eles tomam chimarrão acima de 60 graus todos os dias e durante vários e vários anos. Ah, sim. Então, a sugestão que nós damos para as pessoas que bebam a bebida quente, primeiro, espaçar. Se ela gosta de tomar acima de 70, não tome todos os dias, tome pelo menos assim, uma vez por semana. Ou ainda, mais saudável, seria que ela só ingerisse essa bebida depois que essa bebida esfriasse. Sim. Hernani, tenho aqui algumas questões a esse respeito. Em primeiro lugar, como é que uma pessoa que vai tomar um cafezinho vai identificar se está abaixo de 60 ou se está aí em torno dos 50? É só pelo grau de resistência, de conforto de tomar o líquido, o chá ou o café? Esse que é o ideal, não é? Sim, mas como é que uma pessoa que vai tomar um café
por exemplo, num bar, como é que ela vai saber se aquele café está com 50 ou abaixo de 50? Só tem duas possibilidades, né, Nádia? A pessoa andar com o termômetro no bolso. Pois é. E a segunda, e a pessoa ir sentindo pela sua sensibilidade labial. Ou então é pela sensibilidade. Lingual, né? A pessoa sente que está mais quente, aguarda um pouquinho, e aí sim, essa temperatura vai baixar. Então, o ideal seria, depois que o café for posto numa xícara, a pessoa espere pelo menos uns 3 a 4 minutos, que essa bebida com certeza vai esfriar. Então está bem. Então, ouvinte, cafezinho sim, quentinho sim, mas é quentinho, não quente, né? 3 ou 4 minutinhos para deixar lá o café esperando um pouco. Agora, Hernani, já que nós estamos falando de temperatura alta, vou lhe perguntar sobre temperatura baixa. Por exemplo, as pessoas que tomam refrigerante ou água ou vinho, tudo muito gelado, se bem que o pessoal da enologia dos vinhos é mais cuidadoso, porque há sempre uma temperatura, há uma sofisticação nisso. Vamos ficar então com o refrigerante, com a água em temperatura bem baixa, bem gelada, se isso faz mal à mucosa do esôfago. E depois, se a alternância de quente e frio, por exemplo, você está no restaurante ou mesmo na sua casa, a comida está quente e você, durante a refeição, você está tomando um refrigerante bem gelado ou um suco bem gelado. Queria que você, por favor, comentasse isso para todos nós aqui que estamos ouvindo atentamente. E você, amigo ouvinte, se está nos ouvindo, pode telefonar para nós, 3386-1400, falar com aqui a nossa equipe, ou então você passa pelo nosso fax ou pelo e-mail uma participação aqui para perguntar ao Dr. Hernani Sampaio a respeito dessas questões que são importantíssimas porque são do nosso cotidiano. Porque da mesma forma alimentos em temperaturas quentes causam erosões na mucosa, bebidas também muito geladas também podem causar essas erosões, não é? Você sabe que quando nós viajamos para lugares mais frios, né? A nossa primeira região anatômica que vai sofrer com frio são os nossos lábios, né? Sim. Os lábios ressecam, os lábios às vezes podem fazer rachaduras, né? Os lábios às vezes podem ferir só com o frio da neve ou frio de um lugar muito que a temperatura esteja abaixo de 0 grau. Então o ideal também seria a pessoa evitar usar bebidas extremamente geladas, né? Sim. Entendeu? A diferença está em você, ao beber uma bebida, aquela bebida não está no 0 grau, aquela bebida está numa temperatura mais ou menos que você consegue beber, não é? Sim. Hernani... Agora a pessoa não pode, de repente, por exemplo, ingerir um gelo no estado sólido, né? Água no estado sólido em forma de gelo, mas na realidade a temperatura, a bebida gelada, ela não é tão nociva como a quente, entendeu? Não é tão nociva como a quente, porque Sim. Na realidade quando você bebe uma bebida fria, ela não está numa temperatura 0 grau, ela está normalmente 5, 6, 7, 8 graus e não faz tão mal à mucosa esofágica quanto a bebida extremamente quente. Sim, agora, Hernani... As células resistem melhor a temperaturas baixas do que a temperatura extremamente alta. Sim, agora, Hernani, aplicando a temperatura baixa, o raciocínio que você nos ofereceu com a temperatura quente, você disse que com a temperatura baixa, a mucosa esofágica também faz microferidas, não é isso? Sim. Então, a temperatura baixa também pode, extremamente baixa, também pode provocar ou propiciar o surgimento do câncer? Pode, teoricamente pode, né? Então vamos imaginar, não é frequente. Vamos supor, uma pessoa que trabalha no frigorífico, não é? E fica muito tempo dentro daquele frigorífico, numa temperatura abaixo de 0 grau, ela com certeza vai ficar respirando o ar numa temperatura muito baixa.
Então, o que acontece? Aquela temperatura vai chegar ao esôfago. Chegando ao esôfago, pode causar uma erosão e, dessa forma, no futuro, entendeu? Ele ter uma exposição a agente carcinogênico e desenvolver um câncer. Mas isso é mais raro, porque com relação à temperatura muito fria, onde a pessoa respira aquele ar congelado, aquele ar muito gelado, nós temos a sorte, seres humanos, de ter os seios paranasais. Então, os seios paranasais, que são os sinos, né, onde algumas pessoas têm sinusite, esses seios paranasais, eles conseguem aquecer um pouco o ar até chegar nas vias respiratórias, né? Então, por exemplo, há algumas pessoas que têm lesões erosivas, não no esôfago, mas nos brônquios, em decorrência dessa aspiração do ar muito gelado dentro do frigorífico, por exemplo. Sim, e antes de você nos responder sobre a alternância de quente e gelado durante uma refeição, eu queria que você, então, comentasse essa temperatura baixa do funcionário no frigorífico, se ele pode depois sofrer do que você já nos ensinou aqui em Novos Rumos, do câncer ocupacional. Isso se enquadra nessa categoria, o câncer ocupacional. O que acontece é o seguinte, a primeira coisa é que eu falo sempre, a exposição tem que ser uma exposição diária, né? E durante muitos e muitos anos. Então, a pessoa, para adquirir uma mutação genética adquirida, ela tem que se expor a um fator determinante da lesão durante muitos e muitos anos. Então, o que acontece, o que pode acontecer, o que normalmente acontece para que uma pessoa tenha um câncer de esôfago, é necessário que tenha essa simultaneidade de fatores de risco. Ou seja, se uma pessoa tiver uma erosão do esôfago causado pelo frio ou causado por bebidas quentes, essa pessoa não significa que vai desenvolver um câncer. Mas se essa pessoa, além de esse hábito de beber bebidas muito quentes, e se ela for ao mesmo tempo tabagista e ao mesmo tempo etilista, ou seja, se a pessoa se ela gostar de beber álcool, bebe bebidas alcoólicas, essa pessoa aumenta o seu risco em mais de 50% em relação à população normal. Então, hoje, se você tem uma ideia, 90% das pessoas que têm câncer de esôfago foram pessoas que são fumantes, são pessoas que são tabagistas, são fumantes, são etilistas, né? Bebem, fumam e se expuseram durante muitos e muitos tempos a bebidas extremamente elevadas, né? Sim. Em temperaturas elevadas. Sim. Então, de forma que, na realidade, o câncer de esôfago, quando acontece principalmente devido a esses três fatores. Primeiro, o hábito de fumar, o hábito de beber e o hábito de beber bebidas acima de 60 graus centígrados. Isso nos conduz, então, ao conceito de que o câncer é uma doença multifatorial. Isso mesmo, multifatorial. Então, o câncer é multifatorial porque ela precisa ter um fator predisponente, ela precisa ter uma mutação genética adquirida ou congênita, né? E ela precisa se expor a um agente carcinogênico. E também tem outra coisa, às vezes, um outro fator que pode levar a pessoa a ter um câncer é uma pessoa não ter uma dieta bem balanceada, a pessoa não fazer uma alimentação que tenha bastante antioxidantes, né? Então, por isso nós sugerimos sempre, né? Às vezes a pessoa usa bebidas quentes, usa o tabagismo, faz uso do tabagismo e faz uso do álcool. Mas essa pessoa não tem câncer por quê? Porque ela tem um hábito alimentar bom. Ou seja, se a pessoa tiver uma boa ingestão de frutas, legumes, raízes, essa pessoa tem um fator de proteção. Entendeu, Nádia? Sim. Então, por isso que a gente fala sempre, quando a pessoa não tem uma boa ingestão de chamado antioxidante, né? Sim. Essa pessoa fica muito mais receptiva. Então, o ideal seria que todas as pessoas, mesmo fazendo uso do álcool, da bebida, do fumo e de bebidas muito quentes, se essa pessoa tiver uma ingestão saudável
de frutas, legumes e raízes, essa pessoa vai estar protegida. Então, só para você ter uma ideia, nos alimentos naturais, né, nós temos os chamados antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que ocupam os chamados radicais livres. Então, significa o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, tem um hábito de ingerir o chimarrão todos os dias, essa pessoa vai fazer aquela erosão no esôfago e vai ter uma mutação genética adquirida, e ela automaticamente vai formar os radicais livres. Os radicais livres, entrando em contato com a gente carcinogênico, ela vai desenvolver o câncer. Mas se ela fizer uso dos chamados antioxidantes, esses antioxidantes vão ocupar esses radicais livres, evitando que a pessoa tenha o câncer. Então, na realidade, os antioxidantes, eles são um fator de proteção extremamente importante. Por isso que todo mundo devia, todos os dias, usar essa alimentação natural, né? Frutas, legumes, folhas, raízes, porque esses produtos naturais, ele tem vitaminas, tem caroteno, tem flavonoide, tem isoflavonas. Amigo ouvinte, você sabe, nós estamos aqui no programa Novos Rumos. O convidado que você já conhece é o Dr. Hernani Sampaio, que é um oncologista clínico, cancerologista, está conversando conosco sobre essa pesquisa que deu aí como resultado o perigo de contrair-se câncer se tomarmos bebidas muito quentes. Nós já aqui aprendemos com o Dr. Hernani que só se for a uma temperatura de 60 graus ou acima de 60 graus. O ideal é em torno de 50 graus. Para isso, você deixa o seu cafezinho bem quente, ficar ali aguardando uns 4 ou 5 minutinhos, porque aí ele cai na temperatura adequada para a sua saúde. Doutor Hernani, continua na escuta, então vamos lá, vamos continuar, Hernani. Você quer que eu repita alguma coisa sobre os antioxidantes ou deu para entender bem? Eu acho que nós já temos com os antioxidantes, já estamos aqui bem informados. Eu só quero que você volte agora, porque nós vamos para o nosso breve intervalo. Vamos agora para o breve intervalo. E na volta eu já anunciei, não é, ouvinte, para você. Olha, o ouvinte está esperando, porque eu já anunciei 2 vezes, que você vai agora falar, Hernani, sobre a alternância durante uma refeição da comida quente e do refrigerante ou do suco frio. Se essa alternância de quente e frio afeta também a mucosa esofágica e pode, na sequência, provocar um câncer. Mas nós estamos indo, amigo ouvinte, você conhece, o nosso intervalo é muito breve. Nós vamos esperar você para nós continuarmos aqui a nossa conversa com o Dr. Hernani Sampaio sobre este assunto. Até já! Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa é Novos Rumos, recebendo hoje mais uma vez com alegria o Dr. Hernani Sampaio, que conversa conosco sobre o tema de sua especialidade, o câncer, e hoje, em especial, a propósito das conclusões de um estudo que associou a alta temperatura de líquidos que nós ingerimos e o aparecimento do câncer. Dr. Hernani Sampaio já nos falou sobre isso. Aliás, ele já tinha mencionado isso em programas alguns anos atrás, que fizemos aqui com ele. E agora nós já temos essas questões que ele agora nos explicou com bastante detalhe. Nós temos a Luciane e o Helder. Hernani, você está na linha? Estou. Sim, doutor Hernani. A Luciane e o Helder de Braz de Pina dizendo que estão na escuta e gostando muito do programa e do tema. Está nos enviando abraços a todos, que nós agradecemos, viu, Luciane e Helder, e retribuímos, naturalmente. E a Edna do Valqueira, abraço para você, Edna. Ela nos diz, doutor Hernani, exatamente aquilo que nós anunciamos antes de irmos para o intervalo. Ela gostaria de saber, Hernani, se pode causar algum mal
em estar comendo uma comida quente e, na metade da refeição, beber água gelada. Pode, doutor Hernani? Não. Isso aí não tem nenhum risco, entendeu, Nádia? Não tem nenhum risco porque as temperaturas não chegam a ser altas, né? Entendeu? Vamos supor, você quando está à mesa com um prato de refeição, aquela comida está na temperatura aceitável. Como também a bebida está na temperatura aceitável, né? Mesmo que aquele copo d'água esteja com a pedra de gelo, o grau ali não chega a 0 grau, entendeu? Porque ele vai se dissolvendo, não é? Vai se dissolvendo e o próprio meio ambiente vai aquecendo a água. Então não há risco nenhum nisso que você me perguntou sobre a alternância de comidas quentes ou comidas e a bebida gelada, fria. Isso aí não tem risco nenhum, não. Pode ficar tranquilo. Então tá, você, Edna, fica também tranquila. Lá aí no Valqueire também continue tranquila. Agora tem uma coisa, por exemplo, não sei se você chegou a ver, em alguns bares, restaurantes, né, onde tem aqueles barmans especializados em fazer aquelas bebidas mirabolantes, né? Tem uma bebida em que a pessoa toca fogo na bebida, né? Sim. E a pessoa bebe aquela bebida que está aí, sim. Essa bebida é uma bebida que, mesmo com a alimentação, se torna nociva, né? Ah, sim. Então, Edna, cuida. Esses coquetéis explosivos que as pessoas fazem, né? Então é um risco muito grande. Mas mesmo assim, é uma coisa que a pessoa faz uma vez ou outra na vida, não é como se a pessoa estivesse fazendo todos os dias e durante muitos e muitos anos. Agora, mesmo em casa, Hernani, nas refeições, a pessoa sempre comendo a comida, evidentemente quente, e tomando um suco gelado, água gelada, refrigerante gelado, mesmo assim, diariamente, essas temperaturas não são essas que são comprometedoras. Não são. Tá bem. Então, está bem. Então, nós estamos tranquilos, não é, Edna? Você também. E vamos continuar aqui. Hernani, no início, quando você começava a dissertar sobre as questões e o mecanismo de como a alta temperatura afeta a mucosa esofágica, etc., você nos falou sobre fatores de risco que necessariamente têm que estar associados às bebidas em temperatura alta, no caso acima de 60 graus. Aí você nos falou sobre exposição física, química, biológica ou mecânica. Você pode dar para nós, ouvintes todos, em que consiste essa exposição que pode propiciar o surgimento do câncer? A exposição do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, do ponto de vista biológico ou do ponto de vista mecânico? Pode dar exemplo sobre isso? Pode. Então, um exemplo. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos colocar o exemplo da bebida quente. Uma pessoa que tem um hábito de beber bebida extremamente quente durante muitos e muitos anos, ela vai fazer aquelas erosões na mucosa do esôfago ou microerosões na mucosa do esôfago, que são até invisíveis, seriam invisíveis a não ser através de uma endoscopia. Então, sim, o Hernani, só para o nosso ouvinte ir nos acompanhando, quando você fala em erosões, são microferidas, não é isso? Microferidas, exatamente. São lesões na mucosa. Então, para você ter uma ideia, na hora que aquela erosão, a pessoa pode desenvolver uma mutação genética adquirida. Exatamente por questão dessa agressão durante muitos e muitos anos. No momento em que a pessoa faz uma mutação genética adquirida, ela forma os chamados radicais livres. Radicais livres é uma formação da molécula, quando a molécula fica com radical livre, qualquer outra substância química, física, biológica pode chegar ali e se aglutinar. E a partir daquele momento, aquela célula começa a ter um crescimento, uma duplicação de forma errada, de forma anormal. Então, muito bem. Então, vamos imaginar, uma pessoa tem uma micro lesão, uma microferida no esôfago. Se a pessoa ela faz uso de uma substância, de um alimento, de uma substância química carcinogênica, tipo a nitrosamina. O que é a nitrosamina? A nitrosamina é uma substância existente nas alimentações em conservas, entendeu? Então, quando a pessoa faz uso de um alimento em conserva, um enlatado, naquele enlatado tem os conservantes, tem os acidulantes, tem os corantes, tem os conservantes,
mais agressivos, nessas substâncias químicas existe a chamada nitrosamina. Então, as nitrosaminas também está presente nos alimentos extremamente salgados, né? E conservado no sal. Então, a nitrosamina é um carcinogênico químico que, ao chegar naquela microferida no esôfago, vai começar uma lesão cancerosa. Porque quando o câncer vai se instalar, tem a indução e depois tem a progressão. Então, um exemplo químico seria as nitrosaminas, seriam os corantes, seriam os acidulantes, seriam todas essas substâncias que existem nos alimentos enlatados justamente para preservá-los, né? O físico também pode acontecer. O físico é quando a pessoa se submete a uma irradiação, vamos supor. Uma pessoa que está fazendo uma radioterapia, uma pessoa que sofre um acidente radiológico, né, por irradiação, por exemplo, um acidente numa usina nuclear. Aquela pessoa pode, entendeu, ter um comprometimento do esôfago causado por isso. É por isso que, por exemplo, toda pessoa ao trabalhar no serviço de radiologia ou de radioterapia, a pessoa trabalha com um protetor de chumbo, né? Sim. Um avental de chumbo, justamente para aquela irradiação não chegar nos órgãos torácicos e abdominais. Então, vamos imaginar o seguinte: se aquele técnico de radiologia ou radioterapia, ele for uma pessoa que tem essas microerosões, esse componente, esse carcinogênico físico vai dar início a uma lesão naquele esôfago. Os biológicos, né? Se a pessoa já tem uma micro lesão, uma microferida no esôfago, se a pessoa tem contato com o vírus chamado Epstein-Barr, ou com o vírus chamado HPV, ou com o vírus chamado HTLV3, ou vários outros vírus, esse vírus, ele vai dar o início a um tumor, ou seja, é o chamado carcinogênico biológico. Então, por exemplo, nós temos cistosomo Manzoni. O cistosoma Manzoni é o responsável pela exosomose, né? Que é uma doença que é muito frequente lá no Nordeste, nas beiras dos rios, né? Então, o mesmo microorganismo causador da exosomose pode também desenvolver um câncer no estômago, no esôfago ou no estômago daquela pessoa. Sim. Então, é o chamado carcinogênico biológico. Então, por exemplo, um bem prático, nós temos o vírus HPV, o papilomanovírus, em que ele é responsável, né, é o agente etiológico responsável pelo câncer de colo uterino em 90% dos casos. Sim. E ele também é o causador do câncer de pênis, né? Então, o HPV é um vírus extremamente carcinogênico, ou seja, um vírus que pode produzir um câncer no colo do útero, né, ou no pênis. Agora, hoje em dia nós já temos casos de câncer de boca, da cavidade oral, da boca que nós chamamos, né, e até do esôfago ou do estômago causado pelo HPV. Aí você vai me perguntar como é que o HPV, esse vírus causador do câncer genital masculino e feminino, pode causar um câncer no aparelho digestivo? Exatamente pela prática do sexo oral. Então, o vírus, ele se aproveita daquela microferida aberta, se aloja e começa a iniciar ali um câncer de esôfago. Então, o câncer do esôfago, ele pode muito bem iniciar-se através da inoculação de um vírus que se aproveita daquelas microerosões existentes no esôfago. Ok. Hernani, você, quando está aqui conversando conosco, nos suscita algumas outras perguntas. Quando você agora falou sobre mutação genética adquirida em função do café quente, do chá quente, me ocorre que agora, até onde eu entendo, ou eu cheguei a entender, a biologia molecular hoje é uma questão de ponta para o tratamento, a identificação, o diagnóstico e o tratamento do câncer. Estaria nessa mesma linha o raciocínio oficial da medicina?
Porque na realidade o futuro da medicina vai ser a medicina molecular, da biologia molecular, né, da fisiologia molecular, da fisiologia celular, e principalmente através do estudo genético. Então o que acontece é o seguinte, Nádia, hoje uma criança, ao fazer um determinado exame, ela já pode ter uma ideia das doenças que ela poderá ter no futuro. Entendeu? Então existe uma chamada cegueira juvenil, em que o heredograma, o exame do DNA, o exame genético, pode detectar na hora do nascimento. Ou seja, um geneticista, ele consegue identificar que aquela criança tem uma mutação genética congênita no gene chamado BRCA1, BRCA2. Isso significa o quê? Num grupo em que uma mãe tem um câncer de mama, ela tem 4 filhas, mas pelo menos, então se as 4 filhas fizerem esse teste, vai descobrir que entre 4, uma tem a mutação genética congênita, tem essa mutação genética congênita, né? Sim, Hernani. E ela poderá desenvolver um câncer de mama no futuro. Hernani, você, quando a Angelina Jolie, a atriz de Hollywood, fez tirou as mamas, não é isso? Foi exatamente por causa de um exame desse tipo? Foi exatamente, porque a mãe dela teve câncer de mama, não é? Ela fez o heredograma e descobriu que ela tinha mutação no gene BRCA1 e BRCA2. Então, ela sabendo que tinha essa mutação que ela herdou da mãe, ela tinha 80% de probabilidade de desenvolver um câncer de mama. Então, sabendo que era uma pessoa de alto risco, o que ela fez? Ela fez a chamada mastectomia subcutânea. O que é a mastectomia subcutânea? Se faz a incisão, se tira a glândula mamária, mas se preserva a pele, o mamilo, a areola, tudo, né? Quer dizer, ela não fica mutilada. Ela tira só a glândula mamária com preservação do mamilo. Mas quer dizer, mas na verdade ela fica pele, com as mamas... Ela fica, né, com as mamas preservadas. As mamas... Não, exatamente. Tá? Sim. Ela retira só a glândula mamária, mas o que acontece com ela? Ela faz a incisão, tira a glândula mamária, entendeu? E no local onde havia glândula, ela coloca as próteses de silicone. Então, na realidade, quando ela fez essa mastectomia subcutânea, ela não ficou mutilada, entendeu? Sim. A única coisa que ela ficou, certamente, com a cicatriz na parte inferior da glândula, parte inferior da mama, dos seios, né? Sim. Então, isso tudo é a contribuição da biologia molecular. Exatamente. Que é o futuro da medicina. O futuro da medicina. Se então, futuro... já que nós falamos sobre isso, nós temos as chamadas síndromes pré-neoplásicas, né, ou as síndromes genéticas. Então, por exemplo, com relação ao câncer de esôfago, tem uma lesão que nós chamamos de tilose palmar e tilose plantar. O que é isso? A pessoa já nasce com a descamação muito agressiva na região plantar, debaixo dos pés, e na região palmar, nas mãos, entendeu? Sim. Então a pessoa já nasce com essa descamação, uma descamação crônica, que começa desde o nascimento e vai até a pessoa ficar adulta, né? Então essa tilose palmar significa o seguinte: grande parte das pessoas que nascem com essa síndrome genética, ela poderá no futuro desenvolver um câncer de esôfago. Então, por isso que quando nós encontramos uma pessoa com a chamada tilose palmar e plantar, essa pessoa vai receber um tratamento de controle de prevenção mais efetivo, entendeu? Justamente para que ela, sabendo quais são os fatores de risco para ter um câncer de esôfago, ela não os faça. E ela não fazendo, ela com certeza, ela nunca vai ter o câncer de esôfago. Sim, Hernani, então, neste caso, ela não precisa fazer nenhum tipo de providência cirúrgica nem nada. Não. No caso da tilose palmar e plantar, não é isso? Sim, mas quando você agora descreve esse tipo de reação ou de, digamos, característica que a pessoa traz congenitamente, eu fiquei, enquanto você começava a descrever, eu fiquei pensando que esse seria um indício de tendência a um câncer de pele. Não, mas não é. Esse aí
por esse capricho da natureza, né? Eles são mais sugestivos, não são indicativos de câncer do esôfago. Do esôfago. E o câncer dermatológico, se diz assim? Câncer dermatológico é o que vem na pele. A biologia molecular também dá condições de a pessoa antecipar se vai haver ou não? Não, o câncer de pele, na realidade, ele ainda não é tão necessário. Por exemplo, os cânceres que dão mais, que a biologia molecular ajuda, são cânceres glandulares, por exemplo, mama, ovário, pulmão, estômago, intestino, colo, né? O tumor de pele é um tumor mais fácil, né? O tumor de pele, para você ter uma ideia, é o mais incidente no mundo, mas também é o mais fácil de tratar, porque ele é induzido pelos raios ultravioletas, né, solares, e na realidade Amigo ouvinte, caiu aqui a nossa ligação com o nosso convidado, Dr. Hernani Sampaio. Nós continuamos conversando com ele sobre o resultado da pesquisa sobre líquidos muito quentes que nós ingerimos e a tendência de surgimento de um câncer. Nós depois falamos sobre o câncer ser uma doença multifatorial e ele já dissertou aqui para nós sobre os fatores de risco, nos deu exemplos sobre exposição de natureza química, física, biológica e mecânica. E agora nós estamos falando sobre a imensa contribuição da biologia molecular para o diagnóstico e o tratamento, até a antecipação das tendências ou das possibilidades ou expectativas do surgimento de um câncer. Nós já restabelecemos o contato com o nosso convidado, o Dr. Hernani Sampaio, que estando na linha já nos ouve, não é, Hernani? Estou sim. Isso. Então, nós poderíamos dizer, Hernani, que com esses recursos da biologia molecular, você, na qualidade de oncologista clínico, você receita remédios por via oral, é isso? Você diria que com esses medicamentos por via oral, você, quer dizer, no caso, a oncologia clínica pode estar começando a dar um adeuzinho ao cirurgião oncológico? Não. Não? Não. O que acontece é o seguinte, porque infelizmente a maioria dos cânceres no Brasil, né, já chegam em estágio avançado, né? O ideal seria que todos os casos fossem diagnosticados numa fase inicial. É por isso que, com relação a essa pesquisa que nós conversamos agora há pouco, a gente tem que ver o seguinte: em 1775, um médico inglês chamado Percival Potts, ele foi o primeiro a pesquisar os fatores causadores de câncer, os fatores ambientais causadores de câncer. Então, para você ter uma ideia, em 1775 ele já falava sobre isso. Inclusive sobre as alimentações que poderiam causar ou não câncer. Então, para você ter uma ideia, na Inglaterra, ele fez um trabalho em 1775, onde conseguiu provar que o câncer de pele da região escrotal, dos limpadores de chaminés, eram muito frequentes e eram causados pela fuligem. A fuligem daquelas chaminés, porque a fuligem tem um elemento chamado benzeno, que é extremamente carcinogêneo. Então ele foi o primeiro a falar sobre isso. E também, já naquela ocasião, ele pregava que, na realidade, todos os ensinamentos, toda a melhor forma para tratar o câncer seria através da prevenção primária. Ou seja, já se pregava naquela ocasião que o ideal seria você não mostrar para o adulto como se prevenir do câncer, mas mostrar para as crianças como ela poderia se prevenir do câncer a partir da primeira fase educacional
daquela criança. Conseguiam me entender bem? Sim, perfeito. Hernani, a esse propósito, nós vamos aqui cumprimentar a Dalva de Padre Miguel. Um abraço para você, Dalva. Ela diz: querida Nádia, doutor Hernani, boa tarde. Querida Dalva, também nós agradecemos aqui a sua contribuição, a sua participação e seus beijos vegetarianos, viu, Hernani? Ela diz: doutor Hernani, o senhor acredita em uma alimentação livre da crueldade animal? E essa seria o vegetarianismo, o veganismo e o crudivorismo? Seria mais saudável de acordo com a nossa organização fisiológica? Claro que sim. O ideal, conforme eu falei, né, todos os antioxidantes estão presentes nesses alimentos naturais. Ou seja, nas frutas, nos legumes, nas raízes, né? Por quê? Porque ali é a fonte. Agora, infelizmente, isso é uma coisa que vai demorar muito tempo, né? Porque nós estamos aqui nessa vida para passar por essas provas e por essas expiações, inclusive o próprio planeta. Mas vai chegar um momento em que todas as pessoas terão alimentação à base de vegetais. Ou seja, vai chegar um momento em que o ser humano não vai comer os cadáveres dos animais, né? Sim. Então isso é uma coisa que seria o ideal. Seria o ideal que nós tivéssemos uma alimentação natural, uma alimentação saudável, uma alimentação usando todos esses produtos agrícolas, né? Em que eles são plenamente, eles vêm plenos de antioxidantes, de vitaminas, de sais minerais e tudo isso, né? Tanto que eu falo sempre, ao invés de você comprar vitaminas na farmácia, faz uma alimentação correta, uma alimentação natural, uma alimentação vegetariana, e você vai ter ali tudo que você precisa para ter uma boa nutrição. Perfeito. A Dalva certamente ficou felicíssima, não é, Dalva? Eu também fico, você sabe. Mas também, Nádia, em cima disso, a gente tem que ver o seguinte: esses nossos produtos agrícolas, né, que são legumes, as raízes, as folhas, as flores... Eles têm muitos produtos. Infelizmente, hoje, se usa muito agrotóxico, né? Isso. Esse é que é o grande problema, que às vezes você vai comer um tomate pensando que você vai ali usufruir do licopene, que é aquele antioxidante que tem naquela pelezinha do tomate, mas você vai ver que ali, infelizmente, muitos deles estão contaminados pelos agrotóxicos, né? Isso. E o ideal seria aquela alimentação lá do interior da roça, né? Em que o pessoal fabrica, o pessoal produz os seus alimentos com naturalidade, sem uso de qualquer substância química nociva. E, lamentavelmente, os produtores desse tipo de agricultura livre desses agrotóxicos, quando faz a sua produção, ainda precisa cobrar um pouco mais. Lamentavelmente, ainda é um pouco mais cara do que a chamada normal, não é isso, Hernani? É isso mesmo. Pois é, Hernani, nós estamos terminando o nosso tempo, mas você voltará, como sempre, em outras oportunidades, e nós queremos agradecer muito a sua participação aqui, mais uma vez, esclarecendo a todos nós e nos dando essas orientações para que nós tenhamos sempre uma vida mais saudável e evitando uma possível doença de câncer, não é isso? Então, nós agradecemos e pedimos que você volte, tá bom? E eu que agradeço. E deixo a mensagem: continue todos tomando chá, os seus cafezinhos, né, os seus chimarrões, mas numa temperatura aceitável para o organismo. Isso. E comendo, como você disse, uma comida saudável, vegetariana é muito indicada, não é isso? Isso, é. Então, alimentação, cuidados, sobretudo no caso de hoje em que nós tratamos dessa pesquisa, alimentos e bebidas não muito quentes, não é isso? Isso mesmo. Lá em torno dos 50 graus por aí. Doutor Hernani Sampaio, cancerologista e oncologista clínico, nós agradecemos mais uma participação tão elucidativa aqui no Novos Rumos. Continue conosco e volte sempre. Muito obrigado e um abraço em todos. Isso. Então, e nós também agradecemos a você, amigo ouvinte, que esteve conosco, contribuiu para mais esta edição do nosso programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Informação. Nós temos, então, nossa reprise domingo, 22 horas. Até lá. Eu sou Nádia do Couto Vale. Linda quinzena. Outro abraço.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.